E aí, beleza? Vamos aqui dar continuidade aqui nossas aulas de estatística. Nessa aula, acredito que vai ser um pouco mais curta. Vamos falar um pouco aqui sobre gráficos de linha. É isso aí, gráficos de linha. Então a gente vai começar aqui a ver uma parte mais visual de gráficos. A gente vai tentar especificar períodos e também vamos tentar comparar algumas colunas aí do nosso banco de dados. Bom, eu vou usar aqui nosso banco de dados da última aula porque aqui tem menos informação e vamos conseguir trabalhar melhor, tá certo? Bom, assim que abrir o arquivo, já vai logo fazendo o upload do nosso estoque e do íris. Nessa aula a gente não vai usar o íris em si, tá? Mas é sempre bom deixar os dois prontos já, justamente para não ocorrer nenhum erro no código. Então vou aqui copiar o caminho do íris, colocar aqui entre aspas e copiar o caminho do estoque e colocar aqui no diretório, tá? Para executar tudo é só apertar Ctrl F9 ou simplesmente vai aqui em ambiente de execução e executar tudo, ok? Ó, executou tudo certinho, nenhum problema. Ó, isso aqui ainda tem muita informação. Eu acho que eu vou apagar isso daqui. Não vamos usar. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Eu vou adicionar aqui nesse arquivo estoque íris IPNY, IPYNB, mas vocês adicionam no de vocês, abaixo da última linha de código que vocês escreveram, tá? Então, os gráficos de linha são aqueles gráficos que a gente vai visualizar aqui agora, tá bom? Eu ia tentar explicar como é, mas não é necessário, tá? A gente vai ver. Bom, já coloca aqui gráficos de linha e vamos começar a escrever. Primeiro, como eu vou usar o estoque, então vou referenciar aqui, tá? Digita o nome do banco de dados, que é estoque. Coloca colchetes e dentro dos colchetes a gente vai colocar o dado que vai ser o nosso X. Tá? Neste caso, a gente vai usar como referência a nossa data. E eu quero ver como as colunas que eu determinar, elas se comportam nos períodos que eu vou determinar. Então, como eu vou usar a data como nosso X, date, coloca entre aspas. No nosso Y, eu posso determinar qualquer coluna, seja open, high, low, close, e assim nós vamos ter dois objetos de comparação, né? A gente vai ver ao longo do tempo como o open se comportou, como o high, o low ou o close, tá? Ou volume, enfim. Aqui já é outra informação diferente, né? Porque aqui a gente tem informações que são semelhantes, enquanto aqui o volume é como se fosse um número de série, não sei dizer, mas enfim, vamos lá. Depois do colchetes coloca um igual, e aqui a gente vai certificar de que a nossa data está no formato de data, colocando pd panda to, né, underline date time, abre parêntese, digita estoque, abre colchetes, aspas e date. Certifique-se de colocar exatamente como está escrito na coluna, beleza? Ok. Agora eu vou digitar aqui stock.head, abrir e fechar parêntese. Então vou dar play aqui. Aqui ele só printou de novo o nosso banco de dados, mas agora que a gente vai colocar para ele fazer os gráficos. Aí a gente vai precisar de uma biblioteca que é o SNS. Eu acredito que eu já tenha colocado. Deixa eu ver. Se não tiver aqui, não tem. Então aqui eu vou precisar colocar aqui na primeira linha uma biblioteca que é import Seaborn as SNS. Sem essa biblioteca, o gráfico não vai funcionar, porque eu vou usar esse termo SNS aqui. Então, caso o seu código não tenha,
já coloca aí, tá? Coloca logo lá na primeira linha de código, já para quando for rodar logo tudo. Então vamos lá. Vamos começar aqui a digitar agora o nosso código para o gráfico. Deixa eu só achar a informação aqui. Ok, beleza. Então a gente já começa aqui. Eu vou colocar gráfico open. Vou começar com o gráfico do open. Então sns.lineplot, aí abre parêntese, data, que eu vou referenciar agora qual é o banco de dados. Vou colocar estoque, vírgula, agora eu vou definir o nosso x, que é o date. X igual a, abre aspas, date, e o nosso y igual, abre aspas, open. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, não funcionou. Não, funcionou sim. Caso não funcione, vocês colocam aqui plt show, tá? Plot show. Ó, eu não defini o plt, então eu tenho que definir aqui. Deixa eu ver, viu? Matplotlib, pyplot, faltou isso. É uma biblioteca que eu não adicionei aqui também. Vou adicionar lá em cima. Import matplotlib.pyplot as plt. Pronto, agora eu tenho essa biblioteca. É só caso não funcione. Eu não precisei colocar o plot show e apareceu o gráfico, mas olha, vamos para certificar de que vai funcionar, coloca aí, beleza? Então aqui a gente já tem o nosso gráfico de linha, do primeiro dado até o último, né? Que no caso foi uma data aqui de 2006, ele está mostrando por ano, até uma data aqui de 2018, tá? A gente pode ser mais específico ainda, a gente vai entrar aí nesse tópico, mas por enquanto é isso. Então vamos aqui fazer agora os gráficos das outras colunas. High, colocar aqui, só vou copiar e colar e vou só mudar qual é o nosso y, que no caso agora é high. Aí beleza. Aí aqui a gente já vai observando o comportamento desses dados aqui. Ele primeiro começou bem, aí foi descendo, aí deu uma intercalada, subiu um pouquinho, desceu, subiu um pouquinho, desceu, subiu um pouquinho, desceu, desceu. Aí foi subindo devagarzinho, aqui se manteve uma constância, né? Por assim dizer, uma constância irregular. Aí depois ele deu uma subida e depois desceu um pouquinho, enfim, aí a gente consegue dar uma estudada nas informações, tá? Então aqui foi o high, aí falta agora colocar o low. O low agora. E o open. Não, o open não, o close no caso, né? É o close. O close. Ó, eu coloquei aqui as informações, mas esqueci totalmente de mudar aqui na legenda. Aqui foi o gráfico para o high. Aqui foi o gráfico para o low. E aqui foi o gráfico para o close. Ok, tudo certo agora. Então aqui eu já fiz de todas as 4 colunas. Agora deixa eu colocar o volume só para dar uma olhada em que dados nós vamos ter aqui. Só para ver o que acontece. Ó, já mostrou um dado diferente aqui. Já é um gráfico diferente. Tá? Agora vamos lá. Eu quero fazer... Eu já tenho aqui todos os gráficos de linha. Da coluna open, da coluna high, low, close e volume. Mas agora eu quero comparar duas colunas diferentes. Quero comparar open e close, ou open e low. Então vamos comparar aqui. Vou comparar aqui a open e a high. Pronto. Então vamos descer aqui. E a gente vai precisar só plotar os dois gráficos. Somente isso. Então aqui eu vou copiar uma linha, a mesma linha,
colocar aqui a primeira coluna que eu quero, open, e a segunda, high. Gráfico de comparação para open e high. Vamos dar uma olhada se vai funcionar o código. Fechou. Agora a gente percebe que os nossos gráficos, a gente não consegue identificar qual é qual. Qual é o open? Qual é o high? Então aqui a gente vai adicionar mais um dado que a gente vai chamar de label, que é como se fosse uma espécie de legenda para o nosso gráfico. Aqui eu vou dizer que aqui é o open, essa é a legenda que eu quero, e na segunda é o high. Com essa legenda aqui agora a gente consegue identificar qual é qual. Então o open é azul e o high é o laranja. Tá? Então aqui a gente já tem um gráfico de comparação, embora a gente não tenha, a gente não consiga visualizar muito bem, porque o gráfico high está sobrepondo o open. Deixa eu colocar aqui outro agora. Vou botar para comparar com o close. Ainda está sobrepondo. Mas o que a gente pode fazer para observar essa informação aqui com mais qualidade? Eu posso escrever um período que eu quero. Um período que eu quero colocar para observar. Então vou adicionar aqui mais uma linha de código. E dessa vez eu vou colocar uma data específica. Eu vou colocar do começo de 2010 até o fim de 2012. Então para a gente fazer isso, a gente vai precisar colocar uma data específica. Especificar essa data. No caso, eu vou colocar aqui start_date. Ou pode ser data de início, enfim, como você quiser chamar. E aqui eu vou escrever uma data específica que eu quero selecionar. Coloca apóstrofo. Coloca ano, mês e dia, tá? Que é a data que a gente está utilizando aqui. É o estilo de data que a gente está utilizando aqui quando a gente escreveu essa linha, que foi o nosso método que a gente utilizou, beleza? Então eu vou começar colocando o ano, que eu quero 2010, hífen o mês e o dia. E agora eu vou colocar uma data final, end_date igual, abre apóstrofo, coloca o ano, o mês e o dia. Então aqui eu coloquei uma data inicial no ano 2010, no mês 1, no dia 1, e na data final, ano de 2012, mês de dezembro, dia 31. Ok, agora eu preciso filtrar o nosso gráfico para que a gente obtenha um gráfico específico com essa data. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui filtered underline stock igual stock.lock, abre colchetes, abre parêntese, coloca stock e colchetes date, passa o colchetes, coloca maior ou igual a start_date, ok. Aí vai ter que colocar esse símbolo aqui, que eu esqueci totalmente qual é o nome desse símbolo. Ampersand é um logograma que se representa a construção I, tá? Então a gente coloca esse símbolo aqui. Eu posso copiar essa primeira parte aqui, estoque, abre parênteses, estoque, colchetes, aspas, date, fecha aspas, colchetes novamente. E dessa vez eu coloco menor ou igual a end_date. Aí o que aconteceu nessa linha aqui? Eu coloquei que eu quero que o meu gráfico ele filtre para uma data inicial que seja igual, maior ou igual à data inicial que a gente selecionou aqui, e que seja menor ou igual que a nossa data final aqui, ok? Então se eu der play aqui, o que acontece? Dei um erro.
qual foi o erro aqui. Será que foi o espaçamento aqui? Ah, eu já notei. Eu não fechei o parêntese aqui. Ó, tem que prestar atenção. Pronto. Agora, não mostrou. Por que não mostrou? Porque faltou ainda plotar que eu quero o meu filtered stock. Eu criei o nosso filtro, que o filtro foi essa data aqui. Agora é só colocar aqui nos nossos dados. Ó, filtered underline stock. Vou copiar aqui e colocar aqui na nossa data. Quando eu der play, ele vai mostrar um período específico. Tá? Agora ficou um pouco embaralhado aqui as datas, mas eu vou consertar isso daqui agora. Vamos aumentar um pouco essa figura, que essa figura aqui está pequena e não estamos conseguindo visualizar o nosso gráfico. Então aqui eu vou colocar antes do line plot plt.figure, abre parêntese, fig size, e aqui a gente pode ir selecionando um tamanho para ir ajustando e ver como a gente acha melhor. Por exemplo, vou colocar 10,6 aqui. Então digita fig size igual, abre parêntese, 10,6. Olha lá, já aumentou e a gente já consegue visualizar um pouquinho melhor. Se eu especificar ainda mais a data, eu vou conseguir aproximar ainda mais e visualizar melhor. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar aqui 15,6 primeiro, para ver se aumentando a figura. Ó, aqui eu já aumentei a figura e já consegui visualizar um pouco melhor. Mas vamos filtrar um pouco mais esse dado, que esse dado aqui está um pouco longo. Vou colocar 2011, no começo de 2011 até o fim de 2012. Ó, aqui a gente já consegue ver um pouco mais. Vamos aproximar mais. Vou colocar só o ano 2012 agora. Ó, então aqui a gente já observa como é que o gráfico está se comportando de maneira mais precisa, né? Quanto mais a gente vai filtrando uma data, mais próximo o gráfico vai ficando. Aí o que a gente pode fazer aqui mais para formatar esse gráfico aqui? Tá? Eu ainda posso colocar um título para o meu gráfico. Basta colocar plt.title, abre parêntese, abre aspas e escolhe um título para o nosso gráfico. Tá? Eu, por exemplo, posso colocar que é dados do estoque para open e close, ano de 2012. Olá, aí já aparece o nosso título aqui, dados de estoque para open, close, ano de 2012. O que mais que a gente pode colocar? Aqui já tem que é date, mas eu posso colocar aqui que na verdade essa informação aqui do y seja um preço. plt.xlabel primeiro. Eu vou colocar, entre parênteses, abre aspas, que aqui embaixo é a data, e plt.ylabel, que é o nosso y aqui, eu vou colocar que são preços. Então aqui a gente vê que durante a data do primeiro mês de 2012 até o final de 2012, o preço aqui estava entre 16,2 por aí foi descendo, foi oscilando. Aí o máximo que ele chegou aqui do close foi mais ou menos próximo de 20, 19,8,7. É um dado aproximado só de olho, só estou dando uma olhada aqui. Não estou determinando que é isso mesmo. Mas conseguimos puxar essas informações aí, tá? Conseguimos ter uma ideia e observar como o gráfico se comporta. Outra coisa que a gente pode fazer também no título é determinar que o título apareça automaticamente. Por exemplo, posso colocar aqui preços do estoque entre
vou colocar chaves e abre chaves de novo, ponto, formate, e aqui eu vou colocar que eu quero que apareça a data que eu coloquei ali em cima. Então start underline date, vírgula, end underline date. Faltou fechar o parêntese aqui na chave. Ok. Então aqui eu formatei o título para que ele apareça esse formato aqui, ó, a data inicial e a data final. O que foi que eu errei aqui? Foi aspas. Vamos ver agora. Olá. Então aqui ele já especificou ainda mais, colocou a data certinho, a data inicial e a data final. Então é isso. Só um detalhe, é o plt.legend, que eu não coloquei aqui, mas é só caso não funcione, tá? Se der algum problema, vocês colocam aí. Mas tá tudo certo aqui. Então aqui nessa aula a gente conseguiu criar gráficos de linha, comparar gráficos de linha, né, colocando uma legenda, tá? Label é legenda. E também conseguimos especificar dados em um intervalo específico, determinando uma data inicial e uma data final, tá? Além de colocar título, legenda, implementando informações aqui para que nossas informações sejam lidas com mais facilidade. Então o vídeo vai ficar por aqui. Se gostou, deixa o like. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se o seu código deu algum problema aí, manda pra nós, manda print, manda tirar uma foto. Enfim, comunica aí que a gente vai te ajudar. Vai tentar ajudar o melhor possível. Beleza? Então é isso. Próxima aula aí, gráficos de dispersão, beleza?